Por falar em Asbeck, o pessoal estava comentando aqui, Asbeck, sobre o assunto que a gente falou agora e o exemplo do se não pagar aluguel você vai ser despejado. Porque, com exceção do seu Madruga, né, que não pagou aluguel por não sei quantos meses e não aconteceu, na nossa vida é assim que acontece. O pessoal está comentando aqui. Um beijo, Chaves, amamos muito tudo isso. Até me perdi, onde é que eu estava? Bom, Asbeck, salário mínimo. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Aquela que se perde aqui ao vivo. Não, você salário falando... mínimo. Bom, tudo bem, deixa... O quê? Não, eu ia te falar o que você estava falando antes, que se você não paga o aluguel, você é despejado. Isso. Que você deu exemplo sobre o orçamento público. Sobre o orçamento que é assim, Aí você falou do seu Madruga. Isso. E aí a diferença é que no caso do governo, se ele não pagar, ele emite dívida e tal, isso é um pouco diferente, né? Não vai ter o seu barriga não vai ser despejado ali de amigo lá do seu Madruga. Exato. Bom, tirando aqui o mundo Chaves da nossa cabeça, voltando para o salário mínimo, pela primeira vez em 4 anos, o salário mínimo deve ter um aumento real em 2023. Segundo a medida provisória editada pelo governo federal, o valor vai passar para R$ 1.302 a partir de janeiro, ou seja, um ganho de 1,5%, Asbeck, acima da inflação, 1,5% acima da inflação? Exatamente. Então, a gente tem aqui um quadro, até mostrando um histórico do salário mínimo. Vale falar que, como é uma medida provisória, ela já tem um efeito imediato. A partir de 1º de janeiro de 2023, já está valendo, mas ela pode perder a validade se passar pelo Congresso, né? Ela perde a validade depois de um determinado tempo e ela tem que ser aprovada no Congresso para que ela continue valendo. Mas já está valendo, então, esse valor de salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, qual que é o histórico aqui que a gente tem de mínimos, né? Então, desde 2003, a gente pegou o histórico, há um aumento real, ou seja, um aumento acima da inflação. Isso porque desde 2009, a gente tem uma lei que prevê que o aumento, desde 2007, uma lei que prevê que o aumento do salário mínimo, ele cobre a inflação e também paga a variação nos últimos 2 anos do PIB. O que aconteceu aqui em 2017 e 2018? Teve uma variação negativa porque em 2015 e 2016 a gente teve a crise e daí dessa crise de 2015 e 2016 o PIB foi negativo, então não houve um aumento acima da inflação, mas nos outros anos aí, considerando essa última década, houve aumento acima da inflação. A gente vai ver agora um período mais recente para entender, então, o que aconteceu também no governo Bolsonaro. E aí aqui a gente tem, então, o aumento real até 2019, que ainda era o governo Temer, só que aí quando o Bolsonaro assume, ele muda a lei que previa, então, um reajuste pela inflação mais a variação dos últimos 2 anos de PIB. E aí o que acontece? Não tem um aumento real, não tem um aumento acima da inflação. O governo Bolsonaro dá o reajuste do salário mínimo pela inflação, que é medida pelo INPC. E aí, o que acontece agora para 2023, decisão que foi tomada por essa medida provisória? O governo vai dar um aumento de 1,5% acima da inflação. Então, o governo Bolsonaro já tinha falado que ia dar um aumento do salário mínimo de 7,4%, que era a previsão que existia ali atrás para a inflação desse ano. A inflação ficou um pouco menor, mas ele falou, ainda assim, a gente vai dar esse valor. Então, isso significa que vai ter um aumento real de 1,5%, o salário mínimo vai para R$ 1.302. Só que o novo governo também fala que está prevendo um salário mínimo que deve ficar ali em torno de R$ 1.320. E a gente estava falando agora há pouco das discussões do orçamento, com o senador Marcelo Castro já falando que tem quase 7 bilhões de reais previstos para um reajuste do salário mínimo. Então, isso ainda pode mudar, mas o reajuste deve ficar acima da inflação.